E agora, né? Aquela dica de saúde, aquela dica de como alimentar e ter uma saúde boa com Gislene Oliveira. Agora, se ligue, minuto para emagrecer bem, com Gislene Oliveira. Aí, minuto para emagrecer bem com Gislene Oliveira. Bom dia, tudo bem, Gislene? Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Global. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos dar a dica para a turma como que emagrece com saúde, né? Vamos dar dicas novamente aqui para vocês, viu? E como colocar isso em prática, porque é o mais difícil. Eu acho que saber o que fazer, todo mundo sabe, né? Todo mundo ouve em todas as avaliações que fazem, mas aplicar isso no dia a dia eu acho que é o mais difícil. E aí estamos aí para ajudar vocês. É a maior dificuldade de todos, né, Gislene? É a maior dificuldade, inclusive, Carlos, para mim também. Hoje em dia estamos numa vida muito corrida, né? Cheia de responsabilidades, sem contar a ansiedade, o contato, né? Com muitas informações ao mesmo tempo. Isso prejudica muito a nossa alimentação e aí o processo de emagrecimento. É comum a gente ouvir assim, ó, não tenho tempo para cuidar da alimentação. O que as pessoas têm que fazer, então, na prática? Então, na prática, tem que se organizar, né? Chegou aí final de semana ou no descanso aí, organizar, fazer uma lista de compra, priorizar o que vai aí ingerir durante aquela semana, preparar esses alimentos. Tem opções aí para vocês congelarem, né, as refeições. Vocês podem fazer também algumas práticas dietéticas que ajudam também nesse processo de manutenção de bons hábitos alimentares e organizar mesmo, preparar as refeições, ter horários de fazer essas refeições também, que é muito importante. Muitas das pessoas às vezes saem para trabalhar e não tem assim um horário que vai almoçar, que vai tomar um café, que vai jantar. Então ter esses horários estabelecidos, né, para que facilitem, né, o planejamento aí dessas refeições. E qual refeição você indica assim, mais rápida e saudável? Então, a comida de verdade, né, Carlos? Porque é o que nutre, é o que tem uma gama aí de nutrientes para realmente nutrir o organismo. Não adianta você matar ali a fome, o apetite naquele momento, porque você viu um alimento gostoso e teve apetite ali de comer ele. É você realmente ter noção e ter a intenção de realmente nutrir o seu organismo, porque é o que vai te dar aí qualidade de vida, saúde, né, para as manutenções aí da sua energia, dos seus afazeres durante a semana. Então, é a comida de verdade. Vamos descascar, vamos desembalar menos e descascar mais alimentos. Então, é isso, comida de verdade. Arroz, feijão, carnes, ovos. Isso são alimentos que devem ter na nossa lista de compras, né? De toda semana, para a gente ali manter certinho a alimentação e nutrir aí o nosso organismo. Muito bem, só para congelar aí, para preparar para a semana. Vamos dar uma dica aí. Como é que congela o feijão aí? Então, o feijão, o que eu vou falar... Eu só colocar na vasilha e congelar. Isso. Lá na minha casa funciona assim, eu cozinho o feijão e eu deixo ele na geladeira e sempre eu vou e fervo, porque eu mesmo, particularmente, eu não gosto do feijão cozido e congelado. Mas você pode também cozinhar ali o feijão e deixar eles em potes separados e congelar e aí preparar nesse momento da refeição, né? Mas cada um aí tem que ver como que vai facilitar aí no seu dia a dia. Eu perguntava para você, Gislene, que a pessoa chega cansada, sem energia, e ela acaba fazendo aquelas escolhas erradas diariamente aí. Como é que melhora isso? Tem jeito? Claro que tem jeito. Então, a gente tem que ver, a gente tem que prestar muita atenção, né, no que a gente tem disponível em casa. Porque dependendo do que a gente tem, é claro que a gente vai escolher sempre os alimentos que vai ter ali uma maior palatabilidade, que a gente vai agradar mais o nosso paladar. Então, sempre ter essas opções legais em casa para você fazer boas escolhas. E aí, antes de você escolher um alimento que vai só matar aquela vontade ali de um doce, às vezes, né? Porque o seu organismo, ele não sabe o que ele precisa, ele só dá sinais assim de vontade de comer. Então, às vezes pode ser uma sede, né, que você passou o dia todo ali sem se alimentar direito, sem colocar alimentos ricos em água, sem a própria hidratação.
Então, chegou cansado, você vai estar com aquela vontade de comer esses tipos de alimentos. Então, sempre ter a noção e fazer boas escolhas. Vocês podem ter opções para fazer um sanduíche natural em casa. Vocês podem ter opções para fazer um hambúrguer em casa também, que é a opção mais saudável. E aí, sempre ver que a questão da fome fisiológica, né? Claro que chegou cansado, claro que vai estar com fome. Mas comeu, tem pessoas que comem boas opções, vai te saciar ali e continua com aquela vontade de comer. Então, barriga tá roncando, tá com fome fisiológica, come, vai te nutrir ali direitinho, continua com aquela vontade, vai fazer outra coisa, vai, né, distrair, fazer um chá, tomar um banho, para que a gente não ataque a geladeira, né? Literalmente, nesses momentos aí de cansaço extremo. E é isso, é optar sempre por fazer boas escolhas para te nutrir antes. Então, um omelete com tomate, um pão, a fruta pode? Pode, omelete com tomate, aí de sobremesa uma fruta, mas às vezes realmente a gente precisa de um bom prato, Carlos, porque também não adianta a gente fazer restrições, umas restrições assim coisas que o seu organismo precisa. Nosso organismo precisa de todas as fontes alimentares, precisa de fonte de carboidrato, de fonte de proteína. Então, se você não disponibilizar isso para ele estar sintetizando hormônios ali para síntese, né, de hormônios para a saciedade, vai continuar necessitando por alimento. Então, você tem que sempre estar priorizando o alimento que vai te nutrir. Continuar batendo na tecla, você já deu a dica, eu vou bater essa tecla aí. Aquela pessoa que é ansiosa, tem vontade de comer toda hora aí. Então, principalmente no final do semana, a pessoa atua em casa, dá vontade de comer toda hora. Mas tem aquelas que em casa, no trabalho, toda hora quer comer alguma coisa. Como que lidar com isso aí? É isso, ver o contexto da fome. Às vezes na correria do nosso dia a dia, ou tá preocupado com alguma prova que vai fazer, tá preocupado com algum problema familiar. Então ver, eu fiz as refeições no horário que precisa fazer, eu estou saciado, eu estou hidratado. Às vezes não dormiu bem durante a semana, então geralmente vai estar com hormônios desregulados. Então precisa ter noção que às vezes essa ansiedade é normal. Então sempre ver o contexto dessa fome e respeitar a fome fisiológica, que é aquela fome que a barriga ronca, né? Que são aqueles sinais clássicos, né? A barriga ronca, da fraqueza. E aí a fome, ela fisiológica, a gente tem que atender o organismo, a gente tem que dar o que o organismo precisa, porque o nosso corpo é uma máquina, ele funciona com bons nutrientes. Então seria mais ou menos isso mesmo, nutrir antes e depois você fazer escolhas para agradar ali seu paladar. A nutrição, ela não proíbe alimentos, ela não pode proibir alimentos, mas ela pode colocar em um contexto, né? Então o contexto ideal seria nutrir primeiro, depois fazer escolhas para agradar ali seu paladar, como um doce, por exemplo. Um doce após as refeições é super aceitável e não vai ter impacto na sua saúde. Aí, a pessoa começa a emagrecer, faz dieta e depois desiste. Como que fica essa situação, Gislaine? Então, Carlos, é clássico, né, de uma grande parte das pessoas. Começa com muita intensidade, sem estratégias ali, né, para conseguir o que deseja a longo prazo. Então, tem que começar com meta simples. Não queira tudo de uma vez, não queira perder o peso que você adquiriu ali, né, com mais tempo, com meses, né, se alimentando mal, não fazendo atividade física, não queira perder de uma hora para outra. Então, começa com meta simples. Começa mudando uma refeição de cada vez. Comece ali incluindo mais e excluindo menos, porque acredito eu que é o grande erro da maioria das pessoas, é querer excluir de uma vez. Então não tem que parar com tudo de uma vez, não. Ela gosta para comer aos poucos. Vai comendo aos poucos, reduza a quantidade, aumente a quantidade de alimentos ali que vai te nutrir, né, como legumes, verduras, né, mais opções de carboidratos, que seja carboidrato complexo, né, batatas, mandioca, nada de
ficar excluindo grupos alimentares para deixar seu corpo em restrição exagerada e aí causar todo o transtorno aí metabólico. E aquela relação com a comida do dia a dia, como que faz para melhorar isso aí? Então, para comer durante o dia... Melhorar essa relação aí com a comida. Relação com a comida? Então, a maioria das pessoas comem no automático, né? Então, vocês melhoram essa relação aí no automático organizando, deixando disponível, né, algo prático no seu dia a dia. Às vezes, você sai na correria, não se planejou, não levou nada para comer, então isso aí vai fazer você fazer péssimas escolhas ali durante o dia. Então, mantenha aí disponível, próximo, alimentos que vai realmente dar uma diferença aí na sua nutrição. Mastigar bem ajuda ou não ajuda ou tem nada a ver? Ajuda, mastigar bem ajuda muito. Na verdade, é a primeira fase aí da digestão, né? Da digestão dos alimentos é a mastigação. Então, até mesmo para a questão da absorção. Então, tem pessoas que às vezes vai comer, sempre, acho que é o nutricionista que sempre observa isso. Você está ali comendo e aí você vê a pessoa comendo de uma forma tão rápida que aí não deu tempo para o organismo aí sintetizar aí hormônios aí da saciedade. Então, vão comer devagar, vão mastigar que dá certinho e essa nutrição se torna aí mais eficiente para o organismo. O que é então a restrição cognitiva e como evitar isso? Então, a restrição cognitiva é o não posso isso, não posso aquilo. Então, quando você pensa em um alimento, fui numa festa de aniversário, aí vi o bolo lá, aquele bolo lindo, maravilhoso, a restrição cognitiva é isso, eu não posso comer isso. E aí, isso... Como vai fazer então? A curto prazo... Como que faz? Tem aquela vontade. Mas tem jeito. Então, um aniversário, não é normal você servir um alimento tão saudável como um brócolis, como arroz, como feijão, né? Então, assim, é normal você ter um bolo após ali aquele jantar, né? Então, é normal. Então, é aceitável você comer o bolo, comer um docinho. Então, é isso. É você manter isso, manter essa consciência que você pode comer. Só que depende do contexto que você vai inserir esses alimentos na sua rotina. E aquela rotina de exercício que a pessoa tem que fazer e acaba não fazendo, ou começa a fazer e para, tem quantidade por dia, não tem? Como funciona, Gislaine? Então, é outra questão, assim, que é bem difícil da gente manter uma rotina, né? Quem tem a vida corrida sabe muito bem. Então, não queira começar com várias horas de exercício por dia. Inclusive, o excesso também de exercício físico pode aí prejudicar, pode lesionar, né, o seu organismo. Então, é interessante começar sempre com pequenos momentos ali de exercício durante o dia. Faça uma caminhada para iniciar, faça um exercício em casa, né? Sobe escadas em vez de pegar elevador. Então, são opções que você está se movimentando o corpo e não está, né, ficando totalmente sedentário. Evite esses momentos aí exagerados de exercício, achando que você vai fazer um mês de exercício aí extremo e vai ter resultado. Não, a composição corporal ela é adquirida com constância. Então, vão iniciar aos poucos, pegando prazer pelo exercício, gostando do que está fazendo. Não gosta de uma musculação? Opte por outro exercício físico. Vai fazer uma dança, vai fazer um outro exercício que você tenha prazer de fazer. Eu acho que manter um corpo saudável é o que mais importa, né? Então, e a mente, ela caminha junto com esse corpo saudável. Horas ali de academia, de uma musculação, sendo que você não gosta, você tá ali gerando estresse para o seu organismo. Então, vão fazer, mas vão fazer algo que goste e tenha prazer. Mais uma vez, para clarear por vídeo, por internauta aí na TVNet Brasil, pessoal no YouTube da Global, Facebook da TVNet, site, aplicativo. Fala pra gente, o que a pessoa deve comer no dia a dia sem complicação, com tranquilidade?
Então, manter na sua lista de compras comida de verdade. Menos pacotes e mais produtos e mais alimentos ali que vai te nutrir, como carnes, ovos, peixes, arroz, feijão, que é a base da nossa alimentação diária. Então, são esses alimentos que a gente tem que manter ali em casa e manter na nossa lista ali de forma fixa. As frutas, Carlos, elas ajudam muito a gente manter uma dieta ali a longo prazo, ter adesão, porque as frutas, elas são compostas por água. Eu escuto muito, acho que todos os nutricionistas vão ouvir. As frutas têm muito carboidrato, o médico mandou cortar, e aí eu não vou comer. Gente, o alimento de verdade, ele não é composto por um nutriente apenas. As frutas, elas têm carboidrato, as frutas, elas têm vitaminas, elas têm minerais importantes e elas são compostas, a maioria delas, por água. Então, ela é super importante aí para dar essa saciedade, para matar essa vontade aí de doce ao longo do dia. E, Carlos, talvez a maioria das pessoas às vezes não saiba, mas é recomendado, né, a introdução de 3 a 5 porções de frutas ao dia. Isso depende de cada indivíduo, né? Se tem alguma restrição aí, tem que analisar. Mas de 3 a 5 porções de frutas ao dia, para você aí ofertar as vitaminas essenciais para o seu organismo. Não é somente um tipo de frutas, são frutas variadas, né? Ali no decorrer ali do dia. E no dia a dia, quais os hábitos realmente fazem diferença para a pessoa? Então, é isso. É comer comida de verdade. É se hidratar. É procurar fazer o exercício físico, que é muito importante. Quanto mais a gente vai encaminhando para a meia-idade, para terceira idade, a gente precisa fazer um exercício físico para manutenção ali da massa muscular, da massa magra, né? E isso facilita o emagrecimento, porque isso vai facilitar o seu corpo a gastar mais calorias. Então, reduzir o ultraprocessado, que são os pacotinhos, é aquela frase, né? É descascar mais e desembalar menos. Vamos levar menos pacote para casa e vamos levar mais produtos para a gente descascar mesmo. É muito mais prazeroso também. Tem que emagrecer com saúde, né, José? Tem que emagrecer com saúde, senão não vale a pena. Sem saúde não há bem-estar, não há qualidade de vida. Eu acredito que quem já perdeu saúde, quem já enfrentou aí uma doença, sabe muito bem. Sem saúde não há qualidade de vida. Ok, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, obrigada, ouvintes. Foi um prazer. Tá aí a José Oliveira falando com a gente no quadro Minuto para Emagrecer Bem.